Meus queridos, a partir desse momento, a gente começa a gravação da nossa aula, a gravação do nosso conteúdo, tá? Já falei aí os bom dias quase que personalizado, né? Conversamos um pouquinho, interagimos um pouquinho. O conversar é uma delícia, né? Eu adoro conversar, mas o conversar a gente não pode ficar nele a aula toda. A gente tem aí uma proposta, temos um programa para dar conta, né? Para a gente chegar até o final. E dentro desse programa, vislumbrando o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai tentar hoje fazer um diálogo com algumas questões, aliás, muitas questões sobre contratualismo que caíram no Enem, né? E a partir dessas questões, a gente faz alguma revisão, alguma retomada de algum conteúdo que porventura tenha ficado perdido ou não tenha ficado bem fixado, tá? À medida que as questões forem aparecendo, que elas forem sendo analisadas, se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Se eu não souber responder de imediato, a gente não sabe tudo também, né? Quisera eu saber tudo, mas ninguém sabe tudo. Se eu não tiver elementos para responder no imediato, eu vou pesquisar, vou estudar mais, enfim, vou dar meus cursos, né, para fazer chegar até vocês o maior número de informações possíveis e uma melhor bagagem de conteúdo possível para que vocês possam matar de letra esse Enem, tirar de letra esse Enem, mesmo com todos os desafios que nós tivemos esse ano de 2020, em decorrência da pandemia, mas que vocês possam ter o melhor de conteúdo e o maior número de informações para vocês fazerem essa prova. Então, a finalidade é essa hoje, a gente dialogar com as questões sobre contratualismo e teóricos contratualistas que tiveram destaque nos últimos 10 Enems, mais ou menos, né, por aí. Semana passada, eu havia falado com vocês que, assim, eu fiz uma pesquisa rápida, né, sobre as principais questões do Enem envolvendo contratualismo, e eu pude perceber que nos últimos 10 anos, pelo menos uma questão ou duas por ano foi cobrada, uma ou duas, né? Ficou nessa média aí. O fato é que nesses 10 anos, nós todos os anos tivemos uma questão abordando o contratualismo ou diretamente, né, o contratualismo ou algum teórico com alguma temática dentro da filosofia contratualista. Portanto, é um assunto assim. O que vocês puderem ampliar, acho que é bacana, vale a pena, não é perda de tempo não, tá? Aí, para não ficar assim, eu falando sozinho o tempo todo, né, para não ficar assim, o tempo todo falando sozinho, eu iria pedir se alguém pudesse, algum de vocês que tivesse o microfone em condições de funcionamento, se pudessem pelo menos auxiliar na leitura da questão. Alguém aceita, gente? Alguém topa? Só auxiliar na leitura da questão para, depois da leitura, a gente fazer a análise e fazer o gabarito. Porque é extremamente importante, vocês vão perceber isso ao longo da aula, que uma questão no modelo Enem, as competências e habilidades que o Enem pressupõe e cobra, é extremamente importante que vocês façam uma boa leitura do texto de apoio, do texto norteador da questão. Com uma boa leitura do texto, aquela leitura assim, de ler e compreender mesmo o que o texto mostra, discute, apresenta, você já resolveu aí metade da questão. Algumas delas, não todas, mas algumas, só com boa interpretação de texto vocês conseguem fazer. Então, assim, a leitura do texto ela é um elemento fundamental para vocês resolverem essa modalidade de prova. Aí, alguém topa ajudar na leitura?
Alguém que tem o microfone funcionando para eu não ter que falar sozinho? Vou projetar a primeira questão que a gente vai analisar. Alguém poderia fazer a leitura desse texto para mim? Mas está sem microfone, né? Heitor está sem microfone. Quem é que está com o microfone funcionando, gente? Ninguém? Cri, 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 cri. Quer que eu leia, professor? Por gentileza, fique à vontade. Beleza. A natureza fez os homens tão iguais quanto a faculdade do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro. Mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Thomas Hobbes, da obra Leviatã. Ótimo, Alan, muito obrigado, querido. Meninos, essa é uma clássica questão Enem em humanas, né? Mais precisamente em filosofia. É uma questão clássica. A questão ela apresenta um trecho do Leviatã, né? Um fragmento da obra O Leviatã. Isso vai ocorrer durante boa parte das questões de filosofia. Ou eu tenho uma charge, ou eu tenho uma imagem de outra ordem, ou eu tenho um texto literal, né, escrito. Enfim, tudo, se a gente for analisar, tudo constitui texto. Eu vou ter um texto orientando em referência àquele assunto que está sendo cobrado. Então, isso é um clássico. Vão se acostumando com esse modelo, porque ele é um modelo que vai perpassar boa parte das questões de filosofia. E aí, o nosso querido Alan colaborou com a leitura do texto, onde o Hobbes está dizendo assim, olha, por natureza, os homens são iguais. A natureza fez os homens iguais quanto ao corpo, ao espírito e etc. Mas às vezes, no decorrer do processo de formação, uns se sobressaíram em relação aos outros, né? Uns se sobressaíram em relação aos outros. Ou seja, por natureza, parece que há, do ponto de vista do corpo, do espírito e das condições, há uma relativa igualdade, mas no decorrer do processo de socialização, uns sobressaíram em relação aos outros, e esses que se sobressaíram, né, esses que se sobressaíram, de certa forma, acaba levando vantagens, né? Então, eu não poderia deixar com que todos os homens vivessem no estado de natureza, porque um acabaria levando vantagem em relação ao outro. Aí vem a questão, o comando da questão, dizendo assim: para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, letra A, entravam em conflito, B, recorriam aos clérigos, C, consultavam os anciãos, D, apelavam aos governantes, E, exerciam a solidariedade. A galera já está se posicionando ali no chat, né? Samuel marcando a letra A, o Alan na letra A, o Alan não, Marcos, desculpa, a letra A, Heitor, letra A. A Bruna disse que já usou essa citação em uma redação, top. Isso é importante também, tá, gente? Que a Bruna pontuou ali. Às vezes você pode usar uma citação de um filósofo para você fundamentar uma argumentação sua numa redação. Isso conta muito, tá? Vocês têm uma excelente profissional orientando redação, ela deve ter falado isso com vocês. Quando vocês utilizam um argumento, né, uma citação ou um gráfico. Gráfico é complicado, gráfico não, números, né? Números é complicado porque se você não sabe a exatidão dele, você pode se atrapalhar. Mas quando você faz referência a algum autor
para fundamentar um ponto de vista, para fundamentar um argumento seu, isso é importante, tá? Galera está pontuando aí letra A. Há alguma discordância em relação a essa questão? Essa questão, acho que ela é conhecida de vocês, né? Não sei se já depararam com ela em algum lugar, uma questão do Enem 2015. Ela é uma questão tida como fácil, né? Ela é tida como fácil. Pouquíssimas pessoas talvez errariam uma questão como essa, justamente porque o texto está muito claro. Ele está dizendo assim, olha, os homens, por natureza, os homens podem se apresentar iguais, mas o processo de socialização, ou seja, eles vão entrar, de certa forma, numa espécie de vantagem um sobre o outro, porque ninguém se desenvolve da mesma maneira, um acaba levando vantagem em relação ao outro. A alternativa que mais se parece, que mais se apresenta de acordo com o texto, é a alternativa letra A, né? Lembrando que o Hobbes está entendendo que no estado de natureza era um estado de guerra de tudo contra todos, né? Aquela ideia lá do homem, lobo do próprio homem. Com essa ideia bem genérica, bem básica, você já conseguiria resolver uma questão tipo essa, tá? Heitor, se quiser, querido, se não for te atrapalhar, pode ficar à vontade, tá? Se não for te atrapalhar, fique à vontade. Vamos à próxima. Deixa eu avançar aqui a próxima questão. Essa é uma questão do Enem de 2013, né? Ela é uma questão que tem acontecido, esse modelo de questão tem acontecido muito. Percebe que não tem citação direta de um autor específico, tá? Eu não tenho aqui a citação de uma obra específica desses autores, mas eu tenho um autor fazendo referência ao outro, né? Possivelmente um texto aí de história de filosofia política, né? Onde um autor, um escritor, um historiador fazendo referência a um outro autor. Isso também acontece muito. Quem poderia auxiliar na leitura dessa questão para a gente analisar? Quem poderia auxiliar aí? O Alan já nos ajudou na primeira. Alguém poderia auxiliar nessa? Não? Vai, Heitor, por favor, estou na escuta já. Tá me ouvindo? Aí. Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. Ensina que, por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas entre si. É entre si que renunciam. Um proveito desse senhor a todo o direito, a toda a liberdade, nocivos à paz. Ótimo, Chevalier, né, as grandes obras políticas de Maquiavel até os nossos dias, né, uma obra aí de história da filosofia. A proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamentada em que aspecto da teoria hobbesiana? Qual é o aspecto da teoria hobbesiana que está fundamentando essa proposta de organização da sociedade? Esse texto ele está basicamente trabalhando aquela passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Lembra que nós falamos na aula, quando a gente trabalhou Hobbes, que um belo dia os próprios homens, ali no estado de natureza, minadas as possibilidades de uma convivência social harmônica, uma vez instaurado o conflito, uma vez que a guerra de tudo contra todos se apresentava, os próprios tomaram a iniciativa de escolher entre eles um governo. E à medida que esses governos, um de seus pares foi escolhido como governo, esse passava a governar sobre os demais em caráter absoluto. Daí, Hobbes está justificando a soberania do governo. Para quê? Para que, em nome dela, seja mantida a ordem. Os indivíduos acabariam perdendo a liberdade que tinha no estado de natureza, mas, em contrapartida,
ganhava a paz, a ordem, a segurança e etc. Então, o texto ele se refere a essa passagem aí do estado de natureza para a sociedade civil. Aí a pergunta é, essa proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamento na qual aspecto da teoria hobbesiana? Vamos analisar aqui. Imposição das leis e na respeitabilidade do soberano, ao soberano, abdicação dos interesses individuais e na legitimidade do governo, alteração dos direitos civis e na representatividade do monarca, cooperação dos súditos e na legalidade do poder democrático, mobilização do povo e na autoridade do parlamento. Qual dessas 5 alternativas vocês consideram mais viáveis de serem, de estar correta, né? Ou seja, qual é a alternativa correta a partir desse texto e dessas opções que nós temos aí? Quem arrisca? Né? Quem arrisca? Vamos ver se alguém já deu algum ponto ali. Samuel, ele está arriscando, né? Ele está arriscando aí a letra B. Letra B, Samuel está arriscando aí para a gente poder analisar essa questão. Alguém tem outra alternativa? Alguém tem outra opção? Não? Só o Samuel? Concordam com a alternativa B como opção? Ou teria outra dúvida acerca disso? O Alan também acha que é a B. Que se tiver dúvida, gente, em relação a alguma alternativa, vocês podem perguntar também. E aí a gente analisa a alternativa e vê por que ela ou não é, ou é a correta, né? A gente fecha com a letra B, correto? Né? Então, fechou. Cadê os demais? Os demais, além do Alan, Samuel, os demais concordam que seja a letra B, Heitor também? Postam aí na letra B. Se alguém tiver uma outra dúvida, por que não pode ser a A? Por que não pode ser a E? Né? Aí a gente repara e analisa quando tiver uma certa controvérsia. Né? O gabarito correto da questão é, sim, o D. O B, aliás, desculpa, o B. O gabarito correto é a letra B. Aqui, pelo próprio texto, fica claro que há uma abdicação, quer dizer, as pessoas abandonam o interesse individual e legitimam o governo. Né? Abandonam o interesse individual e legitimam o governo. E à medida que esse governo ele é legitimado, ele passa a governar sobre os outros em caráter soberano. Fechou? Pronto? Vamos para a próxima? Próxima questãozinha. Essa não é uma questão exatamente do Enem, né? Não é uma questão específica do Enem, mas ela aborda contratualismo. Aí eu coloquei ela aqui justamente para a gente ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre contratualismo. Um dos mais importantes teóricos da Revolução Burguesa ocorrida na Inglaterra durante o século XVII, o filósofo John Locke defendeu ideias que serviam de base para o pensamento iluminista e influenciaram movimentos contra o antigo regime na Europa. Na visão do autor, a função básica do Estado deve ser: letra A, controlar as ações dos homens, punindo aqueles que agissem contrariamente às leis. B, regulamentar as relações humanas, eliminando os conflitos causados por interesses divergentes. C, dirigir os seres humanos em suas escolhas, evitando disputas por questões socioeconômicas. D, manter a estabilidade da organização social, definindo as obrigações e os privilégios de cada camada. E, proteger os direitos naturais do indivíduo,
garantindo respeito a eles por toda a sociedade. Essa questão, pessoas, vocês teriam que ter como elemento base para analisar a função do Estado no pensamento de Locke, né? Função do Estado. O Estado serve para quê? Correto? Lembrando que, e aí eu creio que você já tem essas informações, nós falamos aqui em aula, isso é trabalhado em História Geral também, né? Locke está entendendo que o Estado tem uma função, né? O Estado tem um papel, o Estado tem uma função. E ele está dentro do que ficou conhecido aí como teoria liberal ou liberalismo político. Vocês poderiam pegar essa chave de leitura para analisar também. O liberalismo político, ele parte da ideia de que o Estado ele é uma espécie de mediador, né? O Estado é uma espécie de mediador das relações humanas, das relações sociais, das relações entre os homens, diferentemente da visão hobbesiana do Estado, que entendia o Estado soberano. Aqui a gente tem uma espécie de Estado mediador, né? O Estado ele vai mediar as relações sociais. O Alan está apostando ali na letra B de novo. O Alan está apostando na letra B, né? Na análise dessa questão, na sugestão aí dessa questão. A Camille também está apostando aí na letra... Alan não, desculpa, Samuel, perdão. O Alan também está apostando na B, né? Ali, ó. O Alan acha que é a B, o Samuel também acha que é a B. Heitor também está indo na B, a galera está concordando aí com a letra B. Camille, Samuel também na B. O povo está apostando aí na letra B, né? A galera está, boa parte aí está analisando, está apostando aí na letra B como sendo a alternativa correta para essa questão, né? Vamos analisar a letra B, então. Regulamentar as relações humanas, eliminando os conflitos causados por interesses divergentes. Regulamentar as ações humanas, eliminando conflitos causados por interesses divergentes. Qual é o probleminha que essa letra B aparece aqui, meninos? Quando eu falo de regulamentar ações humanas, né, o Estado, em Locke, ele não tem uma função de regulamentador, né? Ele está mais no papel de que ele vai dar ao sujeito, ele vai dar aos indivíduos uma determinada proteção. A função específica do Estado, na filosofia de Locke, é fazer com que os direitos naturais, inclusive o direito à propriedade, sejam garantidos. O Estado tem que garantir o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Então, o Estado ele tem como papel garantir, né, dar proteção aos direitos naturais, garantindo respeito por eles. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é com questão à eliminação dos conflitos, né? O conflito dentro de um campo de relação, eu não posso pensar no conflito como algo que vai ser eliminado, né? O conflito não é algo como vai ser algo que eu possa eliminar o conflito. O conflito ele é mediado, o conflito ele é trabalhado, ele nunca é eliminado. Eu creio que a palavra eliminação, aí no caso, ela invalida um pouco essa alternativa B, né? É uma análise que a gente está fazendo aqui. Desse modo, a que mais se aproxima, quando fala do papel do Estado dentro da filosofia de Locke, dentro da teoria política de Locke, é a alternativa E. Está falando da questão da proteção dos direitos do indivíduo. A teoria liberal de Locke ela parte muito desse pressuposto, da proteção aos direitos individuais, né? Os direitos naturais, vida, propriedade, liberdade, esses direitos têm que ser protegidos. O Estado tem que dar ao indivíduo a proteção
nos seus direitos. Logo, a alternativa que mais se aproxima aqui é a E, nesse texto, nesse gabarito. Essa aqui não é específica também do Enem, vou passar, pegar uma específica do... Essa é Enem. Se não me engano, 2012 ou 13, esqueci de anotar aqui o ano. Veja só, essa outra é uma questão muito clássica, que é comparação de textos. Eu coloquei ela aqui justamente por isso. É uma questão muito clássica, ela é cobrada em várias áreas do conhecimento, não só em ciências humanas, que é a comparação de textos. Eu pego o texto, coloco esse texto em diálogo com outro texto, geralmente divergente, não é que é regra, mas geralmente os textos divergem um pouquinho sobre o mesmo assunto, tá? E depois o texto, e depois na orientação, no comando da questão, está sendo pedido para o aluno fazer uma análise desses textos e ver o que eles têm ali, ou em comum ou em divergência, né? Esse, no caso, está pedindo uma oposição, né? O comando está dizendo que os textos se opõem. Então, ele vai cobrar o que um tem de diferente do outro. Alguém poderia fazer a leitura do texto 1? Quem poderia fazer a leitura do texto 1? Samuel, Heitor, pode repetir o Ala, Camille, Anne, cadê vocês? Bruna, Luiz, quem é que se propõe aí? Pode ir, por gentileza. Contudo, como qualquer sociedade civil, não pode existir nem subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade, e para isso castigar as ofensas de todos os membros dessa sociedade. Haverá sociedade civil somente quando cada um dos membros renunciar o próprio poder natural, passando-os às mãos da comunidade em todos os casos, que não lhe impeçam de recorrer à proteção da lei estabelecida. Locke, segundo Tratado sobre o Governo Civil. Ótimo. Então, eu tenho um texto aqui, né, do Locke, daquela obra que eu falei com vocês nas aulas, né, quando a gente estava trabalhando o Locke, eu falei, olha, a mais importante obra de filosofia política do Locke é o segundo Tratado sobre o Governo Civil. Alguns textos aparecem 2 tratados, porque são 2 tratados que ele escreveu sobre o governo civil. Então, trata-se no mesmo caso aqui. Está se referindo ao segundo tratado dele, que é um dos clássicos aí da filosofia política, tá? Camille, pode ir no texto 2, por favor. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Ótimo. Então eu tenho que pegar Locke e Rousseau, colocar os 2 dialogando, pegar 2 textos, um do Locke e um do Rousseau, e colocar esses textos em diálogo, né? E o que está sendo cobrado é o conceito de sociedade civil. No comando da questão isso fica claro. Olha, nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação ao conceito de sociedade civil se opõem. Então, eu estou analisando a oposição nesse conceito de sociedade civil entre os 2 autores, Locke e Rousseau. O texto está dizendo que eles têm posições diferentes, né? O comando da questão, melhor dizendo, está dizendo que eles têm posições diferentes, posições antagônicas, eles se opõem em relação ao conceito de sociedade civil. Isso acontece porque os autores associam respectivamente essa noção ao seguinte conjunto de ideias, 2 pontos. Né? Então, aqui é uma questão um pouquinho mais complexa,
Por que ele é um pouquinho mais complexo? Porque o aluno precisaria entender o que cada um desses autores entende por sociedade civil e qual é, no fundo, a visão deles em relação à sociedade civil. Né? Qual é a visão deles em relação à sociedade civil. E aí? Como é que a gente analisa isso? Qual dessas que vocês apontariam? A alternativa A está dizendo assim, ampliação dos direitos sociais e políticos no texto A, contenção da desordem e da violência no texto B. Ele está cobrando as duas ideias. A B, correção das distorções do estado de natureza, redução da fome e da miséria. Preservação da propriedade da ordem, no texto A, desigualdades sociais e guerras entre homens, no texto B, no texto 2. A D, redução dos conflitos sociais e da violência, manutenção da ordem e da lei. Restrição das liberdades e dos direitos naturais, explosão do caos e da barbárie. Então, ele quer a alternativa com as ideias opostas de Rousseau e Locke, sim. No caso, Locke e Rousseau, né? Porque se você fala Rousseau e Locke, você estaria trocando a ordem. E ele está pedindo justamente na sequência dos textos qual o conjunto de ideias que eu posso relacionar com esses textos, tá, Samuel? Aí é importante aí, parece que é só uma questão de escrita, mas não. Não posso trocar essa ordem aí não, tá? Eu não posso falar Rousseau e Locke, não. Eu tenho que falar Locke e Rousseau, tá? Porque aqui a sequência, a ordem dos fatores aqui altera o produto, sim. Olha, só uma brincadeira para dizer assim, olha, ele está cobrando o conjunto de ideias nas sequências dos textos, tá? Samuel aposta na letra C. Letra C, né? Samuel está dizendo que a preservação da propriedade da ordem tem a ver com o texto 1. O texto 1 fala disso, gente? Fala de preservação de propriedade de ordem? Parece que está claro aqui, né? Aliás, na primeira frase parece que está claro, não tem nem necessidade de você avançar muito, ó. Contudo, como qualquer sociedade civil não pode existir nem subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade, ó, preservação da propriedade da ordem. Parece-me que está claro no texto 1 essa ideia, né, da preservação. 2, texto que a Camille nos auxiliou na leitura. Muitíssimo obrigado, Jovenzinho. 2, desigualdades sociais e guerra entre os homens. O texto 2 está falando disso? Está falando de desigualdade social e de guerra? Parece que também está muito claro no texto 2, né? Percebe que é uma questão um pouquinho mais complexa, mas quando você vai analisando cuidadosamente os textos, você desmancha aí a névoa, a possibilidade de erro aí, tá, gente? É uma questão literal, quase que de análise de texto mesmo, ó. É só leitura e análise, não tem muita outra dificuldade aí, não. E uma informação básica de Rousseau e Locke, né? De Locke e Rousseau, mantendo a ordem dos textos, né? Então, parece que está claro que a questão C ela contempla o que o enunciado pediu. Está pedindo o quê? A oposição dos dois autores em relação à sociedade civil, né? O Locke entende a sociedade como uma forma de preservar a propriedade da ordem, por isso eu preciso de leis, para que as leis preservem a propriedade da ordem. Aí, Samuel, mais um elemento para nos ajudar a entender a questão anterior. A função do Estado é preservar a propriedade e a ordem, né? Em Rousseau, eu já tenho essa visão mais pessimista do processo de socialização. Lembrando que a gente falou disso. O Rousseau, ele vê a socialização de uma forma um pouco pessimista. Ele entende que o homem civil, né, a sociedade civil corrompeu o homem. Tá? Então, acho que essa não resta dúvida, né, gente? Concordam? A que mais contempla, a que mais se aproxima da ideia aí do que foi cobrado é a alternativa C. Perfeito? Acho que a gente tem tempo para mais uma ainda. Vamos mais um?
Tem tempo para ser. Olha, Enem 2018, uma questão no mesmo formato da anterior. 2 textos, 2 obras, 2 autores dialogando sobre um conceito. Né? Aqui o conceito é o conceito de igualdade entre os homens. E está cobrado aqui embaixo, está vendo? Ó? Conceito de igualdade entre os homens, cobrado aqui embaixo. 2 autores, 2 textos. Né? 2 autores, 2 textos dialogando sobre essa questão, que é a questão das desigualdades. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Hobbes, Leviatã. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Aqui os 2 textos também em posição antagônica, é aquilo que eu falei com vocês, isso vai aparecer muito, tá? Essa comparação de textos. Os 2 textos também em posição antagônica, e o texto 2 literalmente discordando do primeiro. Olha, o Rousseau está dizendo assim, eu acho que o Hobbes está errado, eu não vou concluir, não vou concordar com ele de que o homem é mau por natureza. Né? Eu acho que o Hobbes está errado nisso aí. O homem não é mau por natureza, muito pelo contrário. Se no estado de natureza o que está sendo em jogo ali é a preservação da própria vida, é mais conveniente o homem propenso à paz. Né? Mais uma vez o Rousseau defendendo aquele argumento do homem bom por natureza. Tá? Então os 2 textos estão em posição totalmente antagônicas de discordância um do outro. E vem. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... O enunciado está claramente dizendo os textos estão discordando. Né? Se os textos estão discordando, o próprio... Aqui, pessoas, é uma questão tranquila que não precisa nem do aluno interpretar. O próprio enunciado está dizendo assim, os textos estão em divergência. Os textos estão discordando. Os autores sustentam posições antagônicas, posições diferentes. Né? Em relação à igualdade entre os homens. O que você não entendeu, Samuel? Ela está na mesma linha da outra. Eu estou colocando 2 textos de 2 autores discordando sobre a questão da desigualdade. Né? O porquê que... Aliás, sobre a questão da igualdade. Né? A resposta trava as alternativas. Qual a resposta que você... Mas eu não acho a resposta no meio das... não acho a resposta no meio das alternativas. Vamos lá, vamos ajudar uns aos outros aí. Pior que o meu horário já está indo. A questão que gerou polêmica, né, que gerou dúvida, é a questão que já está indo aí no nosso horário, né, no finalzinho aí da aula. Não sei se a gente vai ter tempo de analisar. Mas vamos lá. Alternativa A. Predisposição ao conhecimento. Predisposição ao conhecimento. Em algum desses textos fala a questão de predisposição, gente, ao conhecimento? Algum texto está falando disso aqui? Não. Então essa você já descarta, né? Essa você já deixa ela jogada lá. Fica quieta aqui. Os textos estão falando de submissão ao transcendente. Quando a gente fala de transcendência, a gente lembra de um conceito meio que religioso, de Deus, etc. Os textos estão falando de
submissão ao transcendente? Está falando disso também? Parece que não, né? Pelo menos na minha análise, nenhum texto está falando disso. Tradição epistemológica, muito menos. Quando a gente fala de tradição epistemológica, a gente está fazendo a discussão com ciência. A gente lembra muito de filosofia da ciência. E nenhum desses textos está falando disso aqui, né? Nenhum deles fez referência à questão científica aí, né? Então eu já descartaria 3. Ficaria na dúvida entre condição original e vocação política, né? Condição original e vocação política. É a dúvida que gera nessa questão, nas 2 últimas alternativas, porque as 3 primeiras eu poderia descartá-la de imediato. Vamos voltar ao enunciado, que eu acho que vai dar tempo. Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores, que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma vocação política. Os homens são iguais por serem políticos, por vocação política?